Estamos em mais uma oportunidade, né, juntos, no Evangelho Sem Fronteiras, nosso segundo programa, né, conversando com ministérios ao redor do mundo. Tivemos nosso primeiro programa conversando com irmãs do Ministério Calvary Chapel, a irmã Sherpey e a irmã Joevana Cortez, e hoje estamos conversando, né, vamos conversar, porque já estávamos aqui um pouquinho antes, aqui nos bastidores, conversando, né, com o pastor Roberto Mané, de Guiné-Bissau, né? Então vamos conhecer, né, o pastor Roberto, seu ministério. E o interessante é que o ministério do pastor Roberto, ele se entrelaça, né, com o ministério presbiteriano do Brasil, né? Reverendo Roberto, ele é fruto, né, das missões transculturais do Brasil na Guiné-Bissau. Nós vamos conhecer um pouquinho, né, sobre esse trabalho, esse fruto, né, que já é o reverendo Roberto, e isso é maravilhoso nós podermos ver como que o nosso Deus tem trabalhado. E já agradecemos, tá, reverendo Roberto, pela sua participação mais uma vez, a sua disponibilidade em estar conosco nesta tarde. Saúdo o irmão com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Evangelho Sem Fronteiras. Amém. Obrigado. Nós também estamos aqui mais uma vez com o nosso irmão Felipe Heller, né, que é da Igreja Presbiteriana em Barra do Piraí, a primeira igreja, né, em Barra do Piraí. E também saúdo, né, nosso irmão Felipe aí, né, que tem muito nos ajudado e contribuído também para esse ministério aqui através do canal do YouTube. Seja bem-vindo aí, Filipão. Graça e paz, meu irmão. Muito obrigado. Deus abençoe a todos aí que estão assistindo a gente. Bênção. Então, nós vamos já começar, né, conversando com o reverendo Roberto. Primeiramente, reverendo Roberto, gostaríamos aí de conhecê-lo, né? Nós tivemos um primeiro contato, foi através do Facebook, né? Um convite do irmão no Facebook, e ficamos olhando lá no Facebook, né? Quem é o Roberto, né? E aí comecei a ver as conexões lá do Facebook, e muitos pastores, muitos missionários, né? Muitos irmãos conhecidos aqui do Brasil e alguns até fora do Brasil, e aceitamos o reverendo Roberto sem conhecê-lo tanto. Mas, passando algum tempo, vendo aí as notícias, né, nos grupos comuns que temos aqui dos missionários no Brasil, vimos o trabalho em Guiné-Bissau, e dentro desse trabalho de Guiné-Bissau vimos uma foto e reconhecemos o reverendo Roberto. Mas quem é o reverendo Roberto? E aí, mais aprofundando um pouquinho, vimos fotos do reverendo Paulo Serafim, né, comentando sobre o trabalho lá em Guiné-Bissau, e aí identificamos aí o reverendo Roberto sendo aí fruto desse trabalho do missionário Paulo Serafim, né, da APMT, e muito nos alegrou, né, ver o que o Senhor tem feito ali. Mas melhor do que a gente para estarmos nos apresentando, né, não tem, né, reverendo Roberto? Então, peço que o irmão esteja se apresentando também a sua família e contando um pouquinho dessa trajetória, né, do irmão, desde a sua conversão. E a paz, Senhor, nós que estamos assistindo neste momento, e eu agradeço a Deus por esta oportunidade de poder participar nesta programa e também de falar um pouquinho sobre o trabalho que Deus tem desenvolvido aqui na Guiné-Bissau por meio de nós e através dos missionários que Deus mandou aqui na África, Guiné-Bissau, para falar sobre o seu reino, sua glória e tudo. Então, sou Roberto Mané, da Igreja Presbiteriana de Guiné-Bissau, sou do leste do país, em Gabo. Eu nasci no ano 1992. Cresci lá em Gabo. Tudo começou, eu sempre falo assim, tudo começou no momento que, pela graça de Deus, foi aceito por Jesus, chamado para fazer parte desse reino, no ano 2002, que Deus me chamou.
para fazer parte dessa família. Então, eu era um aluno almudo quer dizer alguém que praticava a religião muçulmana. Eu sou praticante, eu rezava, jejuava, eu fazia tudo sobre as rezas, sobre obrigações de um muçulmano. Então, foi ali que Deus abriu essa oportunidade de eu poder conhecê-lo através de um missionário chamado José Dilson de Alves, um missionário que chegou aqui no ano 1997, chegou na região de Gabon, leste do país, começou o seu trabalho lá. E, na época, a casa do meu pai estava no bairro chamado Embalo, um bairro bem conhecido. Quem conhece o leste do país, conhece esse bairro. É um bairro famoso, é um bairro com muitas pessoas e um bairro famoso na leste do país. No leste. Então, irmãos, e na casa do meu pai tinha uma árvore, as pessoas gostavam de sentar lá para divertir. O missionário José Dilson sempre visitava o nosso bairro. Um dia ele estava no nosso bairro, evangelizando, falando sobre o amor de Deus, e estava na casa do meu pai. Sempre ele ia lá, porque é um lugar que as pessoas sentavam, um lugar que congregava muitas pessoas. Então, nesse dia, ele estava lá falando sobre o amor de Deus, e eu estava lá, só que eu estava na casa, preparando para ir jogar a bola, praticar futebol. Eu gostava de praticar, agora não, mas antes eu sou praticante, gostava tanto. O povo ama futebol, gosta de jogar. Então, e nesse dia que ele chegou e começou a falar sobre o amor de Deus, Deus amou o mundo por meio de Jesus, e Jesus morreu na cruz de Carvalho, e então, quando ele estava falando dessas coisas, são coisas que o meu professor, que eu estava, não gostava de a gente ouvir, nem gostava de a gente participava desse bem evangelístico. Por quê? Porque ele sempre falava assim para a gente, olha, nunca dá ouvido, ou nunca para ouvir sobre Jesus, porque Jesus é qualquer profeta. Jesus é qualquer profeta que existia, que falava muitas coisas que não era verdade, então não é bom para vocês escutarem. Então, a gente guardava tudo isso, eu e meu irmão gêmeo, o Alberto, eu tenho meu irmão gêmeo, ele é o Alberto. Então, a gente sempre não parava para ouvir. Mas naquele dia, o missionário estava lá na frente da minha casa falando disso, e eu falei assim para o meu irmão gêmeo, olha, vamos parar para ouvir um pouquinho sobre isso. Ele falou assim, olha, ouviu o que você falou? Não para aqui não, você aqui, vai lá, não escuta. Não, hoje eu vou ouvir um pouquinho para saber. Então, daí eu sentei, e ele também sentou, e a gente ouviu. E o missionário falou sobre amor de Deus, onde falou sobre perdão de Deus por meio de Jesus Cristo. Então, eu comecei a pensar no perdão, sabe? A gente apanhava tanto na escola por causa de prestar atenção, por causa de trabalho forçado que a gente fazia, a gente catava lenha para a esposa do nosso professor, e a gente catava também lenha para fazer um fogão, para poder sentar e para poder ler à noite, e a gente trabalhava tanto para os nossos professores como esposa dos nossos professores. Às vezes a gente saía de casa com uma caneca na mão para pedir esmola e pegar tudo que a gente recebia, a gente mandava para casa, entendeu? Trazia isso para o nosso professor, e o nosso professor, a esposa pedia comida, só chamava os seus filhos para comer e a gente não comia, mas a gente que trabalhava para trazer comida. Quando a comida chegava na casa, e ela fazia comida, chamava o filho para comer, e o esposo, e a gente fica fora de tudo isso. Eu comecei a pensar, perdão de Deus, o amor de Deus para nós. E depois, irmão, eu falei, olha, como o missionário falou que vai voltar aqui amanhã a gente vai sentar de novo. Quando eu ando com meu irmão, chegou
um parente, irmão do nosso professor, e falou assim, olha, por que vocês estão sentados aqui ouvindo? Vocês não viram, não? Eu vou contar para o professor. E ele saiu e contou para o professor que a gente falou lá sobre Jesus. Chegamos na escola no outro dia e o professor falou assim, olha, Roberto e Alberto, venham aqui. E completei ele. Ele falou, vocês vão tirar a camisa. Tirou a camisa. Eu tirei minha camisa e o meu irmão tirou. Ele bateu tanto em nós porque a gente deu ouvido a Jesus. Bateu tanto e a gente começou a chorar e começou a fazer barulho. A gente não podia fazer nada, porque ele é o professor, ele é tudo, então a gente respeitava. E falei assim com o meu irmão, olha, a gente vai contar para o papai. Quando a gente chegar, a gente vai contar para o papai tudo que a gente apanhou aqui. Cheguei na casa e contei para o meu pai. Meu pai bateu de novo. Por que vocês falaram isso para o vosso professor? Você tem que respeitar o professor. Ele tem mensagem de Deus. Ele fez. Meu pai não é muçulmano, não. Meu pai é animista, mas ele acredita em tudo sobre o muçulmanismo. Entendeu? E a gente apanhou mais do nosso pai. O papai bateu tanto em nós que a gente falou, ué, agora não tem lugar para a gente esconder, não tem alguém que a gente pode informar ou falar sobre o apanhar do professor. Então, ficamos assim. Passou o tempo, vou encurtar a história, passou o tempo, e chegou o tempo de Deus, e o missionário voltou para a nossa casa, para o nosso bairro, e pregou de novo. E aí, eu, assim, hoje na igreja com os membros, era um dia que Deus marcou, né, para receber a gente, era um dia que Deus mesmo deu oportunidade para nós. Então, daí, Deus fez o trabalho dele, né, nas nossas vidas, e nós conseguimos ouvir a palavra e também nos pecados, abrir o coração, e Jesus nos recebeu como o único salvador da nossa vida. E daí, de 28 do mês de novembro, ano de 2002, então foi nesse ano que a gente teve esse encontro com Jesus. Depois disso, no ano de 2005, eu conheci um missionário chamado, agora, estou esquecendo o nome, mas ele é um missionário americano, que estava trabalhando conosco, ajudando outros irmãos. Desculpa, ainda vou voltar atrás. No ano 2010, o missionário José Edson começou a construir o templo da igreja presbiteriana lá em Gabô, no leste do país. Durante o trabalho lá, eu e meu irmão, sempre a gente estava lá, a gente sempre saía de escola, a gente deixava pasta, mochila e tudo, material de escola na casa, e saía, corria para ajudar o missionário lá, o trabalho que ele estava fazendo no templo da igreja. Lembro que tinha uma equipe de missionários americanos que estavam construindo o templo da igreja. Então, a gente estava lá como ajudante e ajudava. O trabalho lá, a gente passava o dia todo lá ajudando. Depois disso, no ano 2005, que eu lembro que foi um momento que eu mesmo sinto que tomei uma decisão e também, e daí que eu comecei a frequentar mais a igreja, eu comecei a aprender mais na escola dominical com os meus professores e professoras, e daí que eu comecei logo a aprender mais. Foi nesse ano que o meu professor morreu, o professor de Arcorã. Ele morreu e daí que a gente começou a participar mais na igreja e começamos a dar mais do tempo, ler a Bíblia. Durante esse tempo, a gente lia a Bíblia, porque de manhã a gente frequentava a escola orgânica, à tarde a gente frequentava a escola, a gente fala assim, escola de português. Então, a gente frequentava a escola de Arcorã de manhã e à tarde a gente frequentava a escola de português à tarde. E aí que começamos a ler, ver e começamos a aprender a ler a Bíblia. Passou um ano, eu e meu irmão gêmeo, a gente pegava a Bíblia. Eu lia um capítulo e também pegava o outro capítulo e assim que a gente passou o tempo lendo até a Bíblia. Na verdade, eu já li a Bíblia 5, 6 vezes. Depois da minha conversão e depois que eu comecei a entender
sobre o plano da salvação para a minha vida. Daí que eu comecei a aperfeiçoar mais o meu conhecimento sobre a Bíblia. Eu procurava missionário, professor, para tirar algumas dúvidas, porque eu comecei a ter dúvida por causa do contato que eu já teve com. Daí começou a nascer mais dúvida, mais dúvida. Graças a Deus, com a ajuda do missionário e alguns irmãos, eu comecei a aperfeiçoar mais. Então, tirando esse tempo, no ano 2005, o missionário José Dilson começou a preparar a sua saída de região de Cabo. Chegou outro missionário em 2003, que é o missionário Basílio, só que eu não conhecia ele muito bem, porque ele é gato, ele estava ainda aprendendo a língua, conhecendo um pouco sobre a nossa realidade, cultura e também sobre o costume. No ano 2005, depois da saída do missionário José Wilson, ele assumiu a igreja e comecei a ter contato com ele, comecei a aprender mais a palavra de Deus com ele. No ano 2007, chegou o missionário Rogério Baro Pinheiro, 2007 a 2008, e também chegou a missionária Augusta Rodrigues. Então, eu comecei a aprender com eles. O Rogério falou com o meu pai sobre a gente, eu e meu irmão gêmeo, para a gente sair da nossa casa para morar com ele, para a gente ajudar também ele no trabalho que ele fazia, porque ele tinha um projeto educado, tinha outro projeto que ele fazia, então ele precisava de outras pessoas para ajudar. Então, daí que nós, na casa, fomos morar com ele e começamos a aprender com ele sobre mais sobre a palavra de Deus e também sobre ajudar o próximo, ajudar outras pessoas que têm necessidade. E daí nós começamos a sair, evangelizar, pregar a palavra de Deus e começamos a fazer discípulos com a ajuda dos missionários que nos ajudavam também. Então, assim que tudo começou. Coisa boa. No ano 2011, chegou o missionário Paulo Serafim. E depois dele, começou a chegar outros missionários, graças a Deus. O trabalho começou a expandir, começou a ir para outras tabancas. Só uma coisa que eu quero falar ali. Olha, na época, a gente estava com idade normal, a gente pegava a moto e saía para tabancas para evangelizar, para falar sobre o amor de Deus, para falar daquilo que Deus fez na nossa vida para outras pessoas que não tinham contato com a palavra de Deus. Então, nós começamos a fazer esse trabalho bem cedo, com a ajuda dos missionários também. É assim que tudo começou. Que bênção ouvir isso, reverendo. E a gente gostaria de saber também se tem um impacto, como é que foi o impacto desse trabalho presbiteriano aí na Guiné, né? Se você consegue sentir uma diferença antes e depois da chegada desses missionários, né? Qual foi o impacto que a chegada deles teve aí? Para falar na verdade, posso falar antes, porque antes eu praticava religião muçulmana, então não podia falar sobre outras igrejas, porque eu não conheço outras igrejas. Mas depois que eu comecei a crescer, primeiro eu comecei a entender sobre o plano da salvação pelo missionário. E também comecei a entender da forma que os missionários tratavam os guineenses e a ajuda que eles davam para os guineenses e da atenção que eles davam para os guineenses e também da forma que mostravam o amor de Deus para o povo. O guineense é um povo meio complicado, mas Deus trabalhou em missionários. Eles começaram a fazer o primeiro trabalho e ajudar eles a saberem ler e escrever. Por ler a Bíblia, você tem que saber primeiro ler e escrever. Então, isso é o primeiro trabalho que eles começaram a fazer no nosso meio. Eu falo, graças a Deus, porque desde que eu comecei a ir, porque eu comecei a escrever e também a ler a Bíblia, com a ajuda deles. E outra coisa, para falar sobre o impacto, principalmente da igreja, eu comecei a frequentar as igrejas, não é para só visitar, ver como é que eles pregam, como é que eles falam
amor de Deus. Mas eu comecei a fazer referência em outras igrejas. Tudo que eu aprendia na minha igreja, eu guardei na outras igrejas para ensinar a outras pessoas, principalmente da minha idade, adolescente, passar aquilo que eu aprendia com os missionários. Então, isso eu fazia porque eu pensava, olha, vou guardar o conhecimento que eu estou adquirindo aqui, não vou guardar tudo que eu estou aprendendo aqui. E eu vou levar isso para outras pessoas, para outras crianças. Lembro que chegava no e eu pedia tempo. Eu quero falar sobre como evangelizar a criança, como evangelizar os adolescentes. Como é que eu posso trabalhar com esse cartaz? Eu levava cartaz. As pessoas falavam assim, olha, você tem que ter, você é muito, assim, você tem, eu sentia isso no coração que era tempo que Deus me deu essa oportunidade para eu passar também o conhecimento que eu estou adquirindo. Então, isso trazia dentro de mim um forte paixão para as pessoas, principalmente aquelas pessoas que nunca tiveram a oportunidade de ouvir sobre o amor de Deus. Pegava a Bíblia, ia na rua pregar, ensinar sobre a palavra de Deus. Maravilha, maravilha. A gente poder ouvir, né, as formas, né, que o Senhor trabalha em nossos corações, né, são multiformes, né, a forma como a graça do Senhor se manifesta, né, em nossas vidas, e vemos mais que a produção, né, através do Espírito Santo, na verdade, é a mesma, né, que é de proclamar o Evangelho, né, aquele eleito de Deus, o salvo em Cristo Jesus, ele não guarda somente para ele, né, porque o Espírito Santo impulsiona a falar da alegria da salvação, a alegria de ter Cristo no coração. Pastor Roberto, uma outra pergunta, né, na sua opinião, qual que é a importância da plantação de igrejas, né? Nosso canal ele tem esse tema, né, central, né, que a gente tenta manter sempre no front, né, do nosso olhar, plantação de igrejas. Mas, na sua opinião, qual que é a importância da plantação de igreja? Então, para falar sobre a importância de plantação da igreja, primeiro, o novo, como é que eu posso falar? O nosso objeto, que a Bíblia é um livro missionário, primeira coisa. A Bíblia é um livro missionário. Ser missionário, como missionários, nós que já temos essa oportunidade de conhecer a palavra de Deus através de outras pessoas, então, não podemos parar ou não podemos calar com aquilo que nós temos, entendemos e vivemos. Primeira coisa, já temos conhecimento do amor de Deus através da Bíblia. Como é que Deus fez a história, reconciliou, Deus mandou seu filho para reconciliar com o homem. Como Deus trabalhou, como é que Deus mandou seu filho no mundo para trazer ou para reconciliar, através do seu filho, reconciliar o homem com Deus. Então, nós tivemos essa informação através da Bíblia. Então, a Bíblia nos conta como é que Deus mostrou o seu amor ao mundo através de Deus. Então, essa informação nos faz ter vontade de continuar a falar desse amor para as pessoas que ainda não conheceram esse amor. Primeira coisa. Segunda coisa, a importância é que, a perspectiva de igreja, nós não podemos ser, ou beneficiar, ou ter esse conhecimento e calar com esse conhecimento. Temos que sair, temos que falar e temos que ensinar as pessoas a ter essa... eu estou falando sobre a Bíblia, e também estava falando sobre a importância. Ok, se a Bíblia é um livro missionário, nós, como pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus, nós, como pessoas que foram privilegiados com essa salvação, sem
sendo que merecemos o inferno, merecemos o contrário, mas Deus nos deu a sua graça, de Jesus Cristo, temos também levar essa mensagem de forma graciosa para as pessoas. Temos que levar essa mensagem de uma forma com vontade e também pregar para as pessoas, para que eles possam saber que, na verdade, existe um amor que importa com as pessoas, que amou as pessoas, que está interessado para as pessoas também lhe conhecem. Então, temos que fazer esse trabalho. Agora, a importância é que nós que temos que fazer esse trabalho. Sendo as pessoas beneficiárias dessa situação, temos que fazer as pessoas conhecerem por meio que nós recebemos. Não sei se eu tentei responder, mas estou vendo, na minha perspectiva, temos que pregar a palavra sem contrapartida, sem ganho, esperar outra coisa, a favor daquilo que está. Reverendo Roberto, continuando nesse assunto, né, da importância que você já destacou aí da plantação da igreja, como que a igreja presbiteriana aí de Guiné-Bissau tem desempenhado esse papel de plantar a igreja, né? Como vocês têm feito isso? Como tem atuado a igreja presbiteriana na plantação de igrejas aí na Guiné? Primeiro vou falar desse assunto, vou falar um pouquinho sobre hoje a igreja presbiteriana de Guiné-Bissau, como é que está estruturada e como é que Deus está fazendo a sua obra através dos missionários que Deus mandou aqui para nos ensinar, para nos capacitar e para nos fazer entender melhor sobre a missão de Deus que está sendo realizada através da sua igreja. Hoje a igreja presbiteriana guineense conta com 8 pastores. Esses 8 pastores nacionais são os pastores que todos são fruto do trabalho missionário. Todos são fruto do trabalho missionário. Então, sendo fruto do trabalho missionário, a igreja presbiteriana é uma igreja missionária. Nós ensinamos para os membros da igreja que, sendo uma igreja missionária, nós temos que fazer missão. Para fazer missão, precisamos primeiro entender a obra de Deus, ou entender como é que Deus está trabalhando no meio da sua igreja, por meio daqueles que Deus chamou, capacitou e está usando para a glória dele. No ano 2000, deixa eu lembrar bem, no ano 2003, depois que chegou o missionário, no ano 2012, que o pastor no ano 2012, que o pastor Serafim ligou para Bissau, quando ele chegou aqui, ele começou a trabalhar, porque a missão dele, o projeto dele, é trabalhar com os guineenses, preparando os nacionais para dar continuidade do trabalho que os missionários faziam. Quer dizer, dirigir a igreja, de ficar como líderes da igreja. Então, depois do ano 2012, depois de primeiros grupos que foram formados, e começamos a trabalhar de uma perspectiva de plantar igrejas nos lugares que ainda a igreja não está plantada. Então, estou falando de tabacas, estou falando de zonas, estou falando de lugares, regiões que não foram alcançados com o Evangelho, porque éramos missionários na igreja. Então, depois de formação de primeiros obreiros, começamos a atingir aldeias, começamos a atingir regiões através dos trabalhos missionários. Estou referindo, depois de primeira equipe foram capacitados, foram preparados, e eles foram dados como os pastores, e eles começaram a sair de igreja para pregar, para ensinar nas zonas, nos lugares, nas aldeias, lugares que foram alcançados. Depois disso, que começamos a entender a verdade, precisamos de preparar mais homens para mandar, para fazer a obra. E a primeira congregação
lá em Gabu, a primeira congregação foi a congregação de Pi, que Tabanca ou de outro setor da região de Gabu. Então, Pirara foi começado através do trabalho do missionário que depois passou para os missionários guineenses, estou falando, os nacionais. Depois disso, começamos a trabalhar outras localidades. Por exemplo, saímos de Pirara e fomos para Seração. Saímos de Seração e fomos para Pegateso. Saímos de Pegateso e fomos para outra aldeia, Cangueiro. Depois, chegaram de outro missionário aqui em Bissau, trabalho da Igreja Presbiteriana aqui em Bissau, através do Alberto Sá e missionária Cecília Sá. Eles que começaram o trabalho aqui em Bissau no ano 2010. E, passando o tempo, eu cheguei aqui em Bissau, vim somar com eles e começamos outra congregação no Plague, depois de Plague, Mistra, depois de Mistra, hoje estamos em Canchungo e o trabalho está crescendo cada dia mais. Mas isso aconteceu porque os missionários começaram a preparar os nacionais para que eles possam sumir e também para que eles possam pregar e fazer o trabalho de uma forma bem e também de uma forma organizada. Então, daí que começamos a expandir o evangelho através do trabalho dos missionários. Maravilha, maravilha. Muito bom ouvir como é que o trabalho tem se desenvolvido aí em Guiné-Bissau. A outra pergunta, reverendo Roberto, é sobre a vantagem, né, de se ter aí, a importância, né, de se ter um seminário em Guiné-Bissau, né? Nós sabemos, né, do seminário aí em Guiné e já tem, né, pastores formados, como o senhor, né, formado aí, e qual a importância, né, qual é a relevância de se ter um seminário em Guiné-Bissau? Então, para falar a vantagem é que depois da chegada do seminário presbiteriano, chegou a teologia reformada, ou, falando melhor, e é que a partir da chegada do seminário presbiteriano, que começou a chegar as literaturas reformadas da Guiné-Bissau. Isso é uma vantagem. Depois da chegada do seminário presbiteriano na Guiné-Bissau, e daí que começou a chegar a literatura reformada na Guiné-Bissau. Antes de chegar no seminário, já havia outros seminários. Só que esses seminários eram seminários pentecostais, assim para falar. Porque a chegada do evangelho na Guiné, o evangelho chegou na Guiné-Bissau, chegou mais através do movimento pentecostal, claro assim. Mas depois da chegada do seminário presbiteriano, que começaram a chegar a literatura reformada também, que, vou falar assim, que começou a dar mais uma pregação de uma forma expositiva, pregação de uma... como é que eu posso falar assim? Que as pessoas começaram a aprofundar mais sobre a Bíblia. Porque antes as pessoas pregavam mais assim, chegaram e começamos a entender. Para pregar a palavra de Deus, precisamos conhecer a cultura que a Bíblia foi escrita e precisamos entender a língua que a Bíblia foi escrita, precisamos entender o momento que a Bíblia foi escrita, precisamos também como é que então estou referindo mais a homilética, estou referindo mais a exegética, estou referindo mais. Então, que começou a estruturar uma forma, a igreja começou a estruturar. Antes, a igreja não era estruturada, mas quando chegou no seminário, e a igreja começou a ser estruturada, porque daí que começamos a entender o valor de ler a Bíblia, o valor de conhecer a palavra e também de aprofundar e pregar de uma forma. Maravilha. Poxa, maravilha. Bacana demais. Apesar de dificuldade linguística, dificuldade
apesar de dificuldade do Vitor falar português, que é dificuldade, até eu estou tendo algumas dificuldades, mas o importante é que já temos a Bíblia em crioulo, isso já foi há muito tempo, e estamos entendendo melhor, porque crioulo é uma forma que todos nós podemos entender melhor. Os crianças podem falar crioulo melhor, mas português é a nossa dificuldade. Mas estamos aperfeiçoando mais a língua portuguesa para poder falar melhor. Poxa, e você fala português muito bem, rapaz. Está falando melhor do que a gente. E falando aí da questão de língua, países, né? Qual que é a maior diferença que você vê, assim, os pontos que você pode destacar de diferença entre a igreja aí de Guiné e a igreja aqui do Brasil, né? Em relação a tudo, né? Essa questão de como funciona a plantação de igreja, estrutura e tudo mais. Então, assim, primeira coisa é o tempo de chegada, o tempo que Deus permitiu para o Evangelho chegar no Brasil. Parece que o Brasil já está no 161 anos de chegar do Evangelho lá, não lembro muito bem, mas ouvi essa informação alguns dias atrás. Mas aqui 161, é isso aí. Então, aqui na Guiné, parece que 40 e chegaram de Evangelho na Guiné, se não me engano, em 46 anos. Desculpa, a missionária está me ajudando aqui. 60 anos. Já não estou lembrando, 60 anos. Mas ainda é novo ainda em relação ao Brasil. Então, o Brasil também é como que o Brasil está, né? Desenvolvimento, em termos de área social, como o Brasil está hoje. Hoje, a Bissau está tomando rumo, graças a Deus, já temos 47 anos de assistência. O problema de Guiné-Bissau é instabilidade política que interrompe tudo, que está trazendo, ou que está fazendo com que a Guiné-Bissau não está tendo assim uma ação mais. Graças a Deus, chegaram dos missionários, escola evangélica, é uma das melhores escolas na Guiné-Bissau, Deus por isso. E também, os missionários estão nos ajudando até na língua portuguesa. Eu, graças a Deus, com a ajuda dos missionários, que estou melhor, já falei um pouco aqui. Voltando ao tema, o assunto que você acabou de me colocar. Guiné-Bissau é um país que se fala 27, já existe 27 etnias aqui. Essas 27 etnias, cada tem uma influência grande. Por exemplo, você nunca chegou na África, não é? Nunca viajou para a África? Não, nunca vi. O Rodrigo nunca viajou para a África? Não. Então, é por causa disso. Aqui na África, por exemplo, a etnia Palanta, você vai encontrar a etnia Palanta, criancinha, falando a língua Palanta. Mas, essa criança chegando na escola, a criança não vai saber expressar. Pelo menos, não podia falar nada de português. Mas o nosso ensino é a língua portuguesa. Entendeu? Isso é a maior dificuldade. Já na escola, a gente fala português. Mas em casa, o aluno passa o maior tempo na casa falando a língua da sua etnia. Então, isso que ficamos tanto limitados em termos de entender melhor. Agora, a Bíblia, escrita em crioulo, está nos ajudando a entender. Mas tem outra dificuldade nisso. Tem algumas palavras, tem na língua crioula, tem algumas palavras que mesmo essa geração, a minha geração, não entende tudo de crioulo que está escrito lá. Você precisa perguntar às pessoas, mas o que nos ajuda? São as pessoas adultos, aqueles que já tiveram tempo, já tiveram a oportunidade de poder falar melhor crioulo. Agora, o Brasil não, o Brasil fala português. Assim, eu posso falar. A maioria das pessoas lá falam português, entendem português. A criança já na escola fala português. A criança já na escola sabe escrever, sabe falar. Então, isso é uma diferença já. Isso é uma diferença em termos da evolução do evangelho e tanto de compreensão do evangelho. Aqui você tem que falar aquilo para as pessoas entenderem. Agora, chegando
no meio da etnia, você tem que falar pula para eles entenderem. Você não vai chegar lá e falar português, falar crioulo, eles não vão entender, porque eles não entendem falar. Então, isso também é a diferença. Agora, nós que já tivemos essa oportunidade de estar no meio dos missionários, a gente consegue falar um pouquinho de português, um pouquinho de crioulo, um pouquinho da etnia, um pouquinho disso. Então, a gente junta tudo, entendeu? Rapaz, eu não sabia dessa existência de tantas etnias, né? Isso daí faz ficar difícil você conseguir falar a mesma língua com todo mundo. É verdade. Isso. Interessante, interessante demais. Leandro Roberto, nós ouvimos, né, sobre a chegada, né, do Evangelho, ouvimos, né, sobre o trabalho desenvolvido aí em Guiné-Bissau, né, ouvimos aí a sua trajetória, né, um breve relato, né, sobre a sua trajetória. E agora, né, nós queremos ouvir. Desculpa, né, mandei lá. Já de falei Deus. sobre. Desculpa, já falei já mandei mensagem sobre o testemunho. Está lá, se quiser, podemos conversar também sobre isso, não tem problema. Certo? Nós ouvimos aí um breve relato, né, sobre a história, né? E agora nós vamos ser direcionados, né, pela mensagem bíblica, né, que o irmão preparou para nossa edificação nessa tarde. Mais uma vez nós agradecemos a disponibilidade, a sua instrumentalidade, né, em estar aqui conosco, e passamos agora para esse momento onde o irmão vai estar trazendo a reflexão bíblica, né, para essa tarde, para os nossos corações. Deus abençoe e use o irmão como instrumento dele. Então, eu fiz algumas notações aqui e tentei preparar alguma mensagem para os irmãos. E o tema que eu preparei aqui é semeando para Cristo, a partir do texto de Mateus capítulo 4, versículo 18 a versículo 22. Desculpe só um momento. A Bíblia, alcança para mim a Bíblia. Português. Então, tenho a Bíblia comigo aqui. Então, caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe: vinde após a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando diante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia do seu pai, consertou as redes e chamou-os. Eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, seguiram. Então, esse é o texto que eu preparei para falar com os irmãos. Breve meditação sobre esse texto. Primeiramente, o evangelista Mateus escreveu na perspectiva de mostrar que Jesus é o Rei, é o Senhor, é o Senhor, é o Salvador dos judeus e gentios. Uma das passagens mais conhecidas no livro
sobre o grande missão, onde podemos encontrar o desafio de grande promessa que o próprio Senhor Jesus fez aos seus discípulos. Então, Jesus chamou os seus discípulos, mas primeiro, Jesus estava começando seu ministério, ele começou a andar pelos diferentes lugares e ele chegou nesse lugar e encontrou na Galileia e viu o irmão Simão, chamado Pedro, e André. Os dois irmãos estavam na Galileia pescando. Eles são pescadores e era a profissão deles, eram trabalhos que eles faziam. Então, quando Jesus viu eles, ele... Desculpa, estou vendo mão aqui. Estou vendo, fazendo... O irmão está colocando mão aqui. Está normal aqui, pode continuar falando, reverendo. Então, quando Jesus chamou seus discípulos, primeiro, ele não chamou Pedro e André e falou com eles, Pedro e André, vai para tal aldeia ou aldeia tal, e vai lá falar sobre o meu. Mas primeiro, Jesus chamou eles para ele mesmo. Chamou eles e capacitou eles e depois mandou eles. Depois que Jesus mandou seus discípulos, que é uma das jornadas bem conhecidas na Bíblia, a Grande Comissão, ele falou com eles, para eles saírem, para eles irem, falar da sua palavra, para o povo, aqueles que aceitaram, que sejam batizados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, primeiro, vimos o princípio aqui. Se queremos semear para Cristo, temos que ser, primeiro, semeados. Quer dizer, primeiro, para a gente fazer o trabalho de Deus, para a gente evangelizar, para a gente falar sobre o amor de Cristo, temos que ser primeiro de Cristo. Temos que conhecer primeiro Jesus e para o seu nome. Ninguém pode falar de Jesus sem conhecer de Jesus. Então, Jesus chamou Pedro, o capacitou e depois mandou eles para fazer o trabalho que o chamou. E outra coisa, antes de ir em direção às pessoas, devemos ter em direção a Jesus. Antes da gente partir, ou antes da gente ter vontade de pregar ou falar sobre o amor de Deus, ter primeiro vontade de ir a Jesus. Conhecer esse Jesus e ter contato com esse Jesus e manter o nosso relacionamento com esse Jesus e depois falar sobre esse Jesus. Outra coisa importante, aqui. André era uma pessoa tranquila, mas depois foi conhecido como uma pessoa faladora. Antes era uma pessoa mansa, uma pessoa assim que não falava, mas depois que ele conheceu o amor de Deus, depois que ele teve contato com Jesus, ele passou a ser uma pessoa faladora, que falava sobre o amor de Cristo. Então, o Pedro, que era também orgulhoso, que era precipitado, e depois ele tornou uma pessoa humilde, uma pessoa que conheceu o amor de Deus. E essas coisas são características do discípulo. Para ser um discípulo, para semear para Cristo, primeiro, pessoas semeadas, temos que ser semeados e para depois semear para Cristo. Então, essa é uma mensagem que eu preparei para os irmãos e para falar sobre de Jesus. Primeiro, antes de eu Jesus, Deus me deu a oportunidade de conhecer Jesus por meio dos missionários. Depois que eu conheci Jesus, hoje estou pronto para falar de Jesus, para pregar, para ensinar sobre Jesus. Eu conheço esse Jesus. Sei o que Jesus fez na minha vida, na vida da família, na vida dos irmãos, na vida dos missionários. Hoje sou testemunho, posso falar daquilo que Deus é, posso falar daquilo que Deus fez na vida do ser humano através de Cristo Jesus. Então, para isso, eu tenho que ser humilde e tenho que falar desse Jesus no meio que esse Jesus, que eu conheci esse Jesus também na capacidade que esse Jesus me deu. Posso não falar assim de uma forma por causa da língua, sou tanto limitado, então, mas a mensagem é semear para Cristo, mas na perspectiva de Jesus. Para semear, temos que primeiro conhecer Jesus e depois falar desse Jesus. Ninguém pode falar desse Jesus que não conhece esse Jesus. Temos que falar de Jesus e para falar de Jesus. Obrigado. Amém. Deus abençoe, reverendo. Amém. Bênção.
bênção de ouvir a palavra de Deus, a edificação que vem através dela. Nós, mais uma vez, agradecemos, reverendo Roberto, pela sua disponibilidade de estar conosco, né, poder conversar um pouco, né, sobre plantação de igreja e conversar sobre o que Deus tem feito aí em Guiné-Bissau, né, muito nos alegra, né, ver o que Deus tem feito aí nesse país, e se Deus permitir, né, quem sabe, né, nós estaremos aí conhecendo a Guiné-Bissau, né, e quem sabe o irmão conhecendo aqui onde nós estamos residindo, né, em Pernambuco, e onde o Felipe está residindo, no Rio de Janeiro, né? Fica aí o nosso desejo, né, de nos encontrarmos aí fisicamente. Vamos orar. Vamos orar. Bendito Pai, Criador do céu e a terra, Senhor Jesus, queremos te agradecer pela esta oportunidade que o Senhor nos deu para poder falar sobre a tua obra aqui na Guiné-Bissau, para que os irmãos lá no Brasil possam conhecer um pouco sobre o trabalho que o Senhor tem feito através dos missionários e através dos nacionais aqui na Guiné-Bissau. Pai, continua nos ajudando, continua nos fortalecendo, nos capacitando, para que possamos continuar a ser aquele instrumento que o Senhor usa para a glória e honra do teu nome. Pai, continua a estar conosco e continua nos dando a saúde para que possamos continuar a ter essa vontade de poder vir pregar a tua palavra, fazer com que o povo que possa conhecer a ti, possa entregar seus corações para ti. Pai, em nome de Jesus, oramos e entregamos. Amém. Amém. Pai, continuamos na sua presença e louvamos ao Senhor pela vida do reverendo Roberto, pela vida dos missionários que o Senhor enviou até a Guiné-Bissau, homens que levaram as boas novas da salvação por meio da fé em Cristo Jesus, nosso Senhor, aquele que redime as nossas almas. Nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Sabemos que são as suas mãos que têm movido homens e mulheres para lá, que têm disposto aquelas pessoas a ouvir da mensagem de Cristo. Teu Espírito Santo tem tocado naqueles corações e tem havido conversões nesse país. Nós te agradecemos pela vida do reverendo Roberto, te agradecemos, ó Pai, pela vida da missionária que gentilmente cedeu ali a casa para ele poder fazer essa transmissão conosco, essa conversa, um momento abençoador em que ele pregou a sua palavra, nos contou da realidade. Nós te suplicamos, ó Pai, que o Senhor continue abençoando a ele, a elos, os ministérios deles também, ó Pai, que o Senhor dê forças a eles, intrepidez para pregar a sua palavra como ela deve ser pregada. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e suplicamos que o Senhor continue derramando as suas bênçãos sobre essas vidas. Te agradecemos também pela vida do nosso irmão Rodrigo, que tem essa iniciativa de mostrar o Evangelho além das fronteiras aqui do nosso Brasil, para sabermos como é a realidade dos nossos irmãos nos mais diversos pontos da terra. Te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, reverendo Roberto. Aqui o nosso abraço. Obrigado pela oportunidade. Onde com nossas orações. Deus abençoe. Um abraço, Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, nós nos vemos aqui daqui a 2 semanas, nosso próximo encontro. Agradecemos aí, desculpa, né? Nós, infelizmente, tivemos que interromper a nossa transmissão ao vivo, né, pelo YouTube. Então, se você está aqui agora, né, porque você pôde estar vendo dessa forma gravada, né, graças a Deus estávamos gravando, né, e isso não impediu que nós tivéssemos esse momento muito edificante com o reverendo Roberto e podermos estar aí conhecendo o que Deus tem feito em Guiné-Bissau. Fiquem com Deus. Abração, reverendo Roberto. Abração, Felipe. Deus abençoe. Um abraço, meus irmãos. Tchau. Fique com Deus. Tchau, tchau.